Como Hutton Gibson disse, a tolerância é a última virtude de uma sociedade depravada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Daniel Fraga, revisado por J.J. Lieber, escrito e narrado por Coreia com K. As pessoas que me conhecem sabem que sou um indivíduo que acredita em um futuro melhor para as próximas gerações. Entretanto, como sempre comentei, tudo ficará muito pior antes de começar a melhorar. Um dos indícios de que essa sociedade atual está doente é a possibilidade de alguém falar algo como "precisamos nos tornar canibais para o bem do planeta", e isso ser tratado como uma possibilidade, bem como a conversa sobre se devemos aceitar ou não a morte de bebês não nascidos. Mas não iremos entrar nessa segunda questão aqui nesse vídeo. A pauta do canibalismo já é suficientemente pesada. Vamos trazer um pouco de conhecimento histórico sobre esse assunto e depois falaremos sobre o sueco. O canibalismo é algo que estava presente nos nossos antepassados e nas sociedades mais primitivas, como algumas tribos indígenas que viviam aqui quando os portugueses desembarcaram nessas terras onde as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Mais especificamente os tupinambás no sudeste e os waris na Amazônia. Essas tribos, assim como os forés de Papua Nova Guiné, comiam seus inimigos e as pessoas que morriam da tribo. Os primeiros eram consumidos para que a força fosse absorvida por aqueles que comiam, e os últimos por honra em sua morte. No Velho Mundo, o canibalismo só era praticado há muitíssimos anos antes de Cristo, pois as sociedades após isso já tinham um mínimo de respeito para com os mortos. Entretanto, é possível observar na história momentos em que o canibalismo foi utilizado como método de sobrevivência, devido a situações extremas, como guerras, períodos de fome e, claro, pelo socialismo. Existem casos de cercos às cidades ou ainda de naufrágios ou queda de aviões onde as pessoas tinham que se alimentar dos corpos para conseguirem sobreviver. Caso queira verificar algum dos incidentes históricos em que as pessoas tiveram que se alimentar dos restos mortais de outras, deixarei uma lista aqui na descrição do vídeo. Agora, se você não acredita que o socialismo causou condições excepcionais em diversas sociedades, recomendo que assista aos seguintes vídeos aqui do canal. A Sombra de Stalin retrata o horror do Estado Soviético e Joseph Stalin e a macabra Ilha Canibal. Os links estão aqui na descrição. Entretanto, se for cético quanto ao nosso nível de conhecimento da história, sugiro ler os livros Fome Vermelha, de Anne Applebaum, As Boas Mulheres da China, de Xin Han, A Grande Fome de Mao, de Dick Cutter, e Tumblestone, de Ji Sheng. Mas atenção! Sugiro que a leitura seja feita anterior a uma das principais refeições do dia. Afinal, não é saudável você ler sobre casos reais de mães que comeram seus bebês que acabaram de morrer de fome, ou ainda de pessoas que matavam umas às outras para se alimentar de seus corpos. Bem, a sociedade saiu dessa condição animalesca, quando expurgada as exceções descritas acima, há mais de 5.000 anos. Entretanto, um dito cientista da Escola de Economia de Estocolmo, chamado Magnus Söderlund, sugeriu que as pessoas voltassem a essa condição primitiva para ajudar a resolver o problema da crise climática global. De acordo com o sueco, o canibalismo será uma alternativa viável no futuro próximo para salvar a raça humana, juntamente com o veganismo e o consumo diário de insetos. Declaradamente progressista, este ser obtuso disse que está apto a experimentar um bife de carne humana. Não contente com isso, o acadêmico ainda salientou que deveríamos incluir em nossa dieta os nossos animais domésticos, que vieram a falecer. Para ele, esse tabu deveria ser quebrado, e que se fosse discutido com mais afinco, provavelmente a carne humana iria entrar no espaço gastronômico na próxima década. Aqui, faço uma citação completa de Hutton Gibson da frase inicial deste vídeo. Citação: "A tolerância é a última virtude de uma sociedade depravada. Quando uma sociedade imoral violou descaradamente e orgulhosamente todos os mandamentos, ela insiste em uma última virtude, a tolerância com sua imoralidade. Não tolerará a condenação de suas perversões. Ela cria um mundo totalmente novo, em que apenas o crítico intolerante do mal intolerável é mal." Fim da citação. É absurdo que essa ideia de canibalismo para salvar o mundo não seja atacada do início ao fim. E pior, 8% da plateia que estava assistindo o Magnus falar disseram que experimentariam carne humana. Os globalistas
tentam de todo jeito acabar com a sociedade atual, atacando suas bases morais e éticas já estruturadas há muito tempo. O pior é perceber que existem pessoas que não veem problema nenhum nisso. Seres imorais e antiéticos que não veem problema em se tornarem primitivos novamente. É verdade que está previsto uma falta de alimentos para o fim desse ano, como falamos no vídeo intitulado A Escassez de Alimentos no final de 2022. Caso queira assistir ao vídeo, o link está aqui na descrição. Entretanto, tentar resolver o problema dizendo que as pessoas precisam se tornar veganas, comer grilos como no filme e série Expresso do Amanhã e chegar ao ponto máximo de achar que devemos praticar o canibalismo é simplesmente tentar enfiar goela abaixo as ideias dos globalistas, trazendo apenas uma solução pragmática, porém totalmente errada. Primeiro que o veganismo e alimentos baseados em insetos são coisas totalmente contra a evolução fisiológica do corpo humano. Apesar disso, não existe problema nenhum em querer fazer uma dieta entomofágica ou vegana. O problema está na imposição que os globalistas estão fazendo às pessoas. Já a possibilidade do canibalismo é aquilo que Hutton comentou. É um excelente exemplo de que a sociedade está depravada e doente. Sermos complacentes e darmos voz a essas ideias é fazer com que a sociedade definhe em si mesma. Seria a mesma coisa que permitir grupos de estudos abertamente eugenistas ou a favor das ideias do pintor austríaco que ganhou a vida na política alemã depois da Primeira Guerra Mundial. O canibalismo, utilizado como meio último em casos extremos nas sociedades não primitivas, não deve ser posto em discussão, pois é uma solução meramente pragmática que diminui os indivíduos ao nível de animal, ignorando toda e qualquer ética e moralidade resultante do nosso desenvolvimento como sociedade, que apesar de termos muitos problemas, garante minimamente que sejamos seres humanos diferentes de qualquer outro ser vivo animal. É como se tivéssemos conversas de aceitação da pedofilia e absolvição de crimes de estupro em uma determinada sociedade que tivesse problemas com taxas de natalidade pequenas o suficientes para que sejam mantidas sem que haja um colapso total. Mas mesmo que seja uma pessoa pragmática e goste de animais, não existe necessidade para chegarmos a tal abominação. A pecuária não é maléfica para os animais. Pelo contrário, ela é benéfica e garante que algumas espécies que seriam extintas não sejam, como galinhas e os bois da raça Angus. Se duvida? Tem um link na descrição que fala sobre como eles conseguiram repovoar as fazendas com a espécie Aberdeen Angus, que iria sumir da terra em algumas décadas. O que faz mal para os animais é essa abominação de ecossustentabilidade que não quer que as vacas tenham flatulência para evitar que gases como metano sejam liberados na atmosfera. Portanto, acham totalmente plausível que os ruminantes tenham uma abertura em um dos seus estômagos para que seja retirado o alimento de lá, evitando a formação do gás. Isso mesmo que você ouviu! Eles criam uma abertura lateral nos animais para retirar o alimento de lá. É uma imagem tão degradante e absurda de sofrimento para o animal que é comparável ao nível de tortura extrema de um ser humano. Vou apenas deixar o link aqui como referência, para não dizerem que eu estou mentindo, mas recomendo veementemente que não deem ibope para essa desgraça. Além disso, essa conversa de mudanças climáticas é apenas um socialismo enrustido. São globalistas tentando de todo jeito controlar a vida das pessoas em todos os aspectos. Por anos, estão dizendo que as calotas polares irão descongelar totalmente, que os oceanos irão engolir cidades, que a Amazônia virará deserto, e todas as vezes eles falharam miseravelmente. Não deixe de ver o vídeo. Existe mesmo consenso de 97% dos cientistas sobre o clima do canal do Ancapsu Classic. Eu não sei vocês, mas se o pessoal da meteorologia já erra aproximadamente 50% e já não acredito neles, como ainda tem pessoas que acreditam naqueles que erraram em 100% das vezes? A única coisa que esse alarde todo traz é ansiedade e sofrimento para as crianças, que foi mostrado em uma pesquisa envolvendo psicólogos de crianças do Reino Unido. E para ser franco, muitos papers e artigos científicos que são utilizados como base para essas teorias apocalípticas não falam que as mudanças climáticas são eventos que irão colapsar a sociedade. Isso quem diz são os repórteres e a mídia, que prostituem a verdade para ganhar likes e visualizações. Bom, não é necessário que você seja um libertário conservador adepto a todas as ideias de Hans Hermann Hoppe para saber que o canibalismo não deve ser nem discutido. Os pilares basilares de uma sociedade,
quando atacados, devem ser protegidos com força total, ou iremos nos submeter a uma destruição tão brutal que acabaremos retrocedendo até os níveis mais animalescos possíveis. Tolerar o intolerável é permitir que um câncer seja instalado no seu corpo. Ele deve ser expurgado para que o indivíduo possa sobreviver. Deixá-lo inerte apenas fará com que ele se multiplique e cause uma metástase na sociedade. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!